Então, o que vocês acham? Aspectos culturais devem influenciar, né, no planejamento das oficinas, concordam? Bem, continuando a nossa aula, vamos ver que a descoberta de processos baseados em oficinas precisa de uma facilitação organizada e uma atmosfera de abertura para as pessoas contribuírem. O facilitador deve garantir que a liberdade seja equilibrada entre os diversos participantes. Isso pode, às vezes, significar restringir o tempo de fala de algum participante. Por outro lado, participantes mais introvertidos devem ser encorajados a falar. Uma atmosfera de abertura é útil para que todos participem, e esse aspecto é muito influenciado pela cultura da empresa. Em organizações com hierarquia muito forte, pode ser difícil para os especialistas de domínio expressar sua visão abertamente se o seu supervisor, seu chefe, estiver presente. Se a criatividade e o pensamento independente forem apreciados pela empresa, é provável que os participantes se sintam à vontade com a discussão. Então, esse aspecto cultural precisa ser percebido pelo analista de processos para ele bem agendar a oficina, tomar cuidado com quem ele vai chamar para participar da oficina. O facilitador deve estimular uma interação construtiva na oficina em ambos os casos. As oficinas têm um potencial de resolver inconsistências diretamente com as partes envolvidas. Mas nada adianta você planejar uma oficina onde alguém vai se sentir tolhido, vai ficar calado. Vamos ver os pontos fortes e limitações dos diferentes métodos de descobertas que nós abordamos. Esses podem ser comparados e discutidos em termos de 4 aspectos: objetividade, a riqueza, o consumo de tempo e o imediatismo de feedback. Esse quadro aqui resume um pouco o que nós vamos falar a seguir. A descoberta baseada em evidências tem alto grau de objetividade, mas em termos de riqueza da coleta de informações é considerada apenas de médio valor. O consumo de tempo é baixo para médio e o imediatismo do feedback é baixo. Já entrevistas e oficinas, percebam que a classificação é muito similar, porque é baseada em interação com especialistas de domínio. A diferença apenas é que a entrevista é mais individual e a oficinas é em grupo, com os prós e contras desse fato de ser em grupo, que nós vamos falar. Mas em termos de objetividade, essa iteração ela tem de nível médio para alto, ou seja, menos objetiva do que evidências. Em termos de riqueza é alto, ou seja, melhor do que evidências. Consumo de tempo médio, ou seja, se a gente considerar o consumo de tempo algo ruim, né, é pior do que a coleta baseada em evidências. Mas o imediatismo de feedback é alto, né, o que nos faz entender mais rapidamente problemas, detalhes do processo. Vamos ver, então, cada aspecto. Objetividade. Os métodos de descoberta baseados em evidências têm a maior objetividade, porque os documentos, registros e a observação fornecem uma informação imparcial de como um processo funciona. A descoberta baseada em entrevistas e oficinas depende da confiança nas descrições e interpretações dos especialistas de domínio envolvidos no processo. Isso traz o risco de que essas pessoas possam ter percepções e ideias parcialmente corretas sobre como o processo opera. Pior ainda, o analista de processo também gerencia um risco de que especialistas de domínio possam ocultar informações relevantes sobre o processo. Esse pode ser o caso se o projeto de descoberta acontecer em um ambiente em que as partes interessadas no processo temem o medo de perda de poder, perda de influência ou perda de posição com a exposição de detalhes do processo. Com relação à riqueza
da coleta. Métodos baseados em entrevistas e oficinas, embora mostrem limitações em termos de objetividade, são fortes no fornecimento de insights sobre o processo. Especialistas de domínio envolvidos em entrevistas e oficinas são uma excelente fonte para esclarecer motivos e objetivos para um processo estar como está. Métodos baseados em evidências podem mostrar problemas que precisam ser discutidos e suscitar questões, mas não fornecem a resposta. Falar com o especialista de domínio também oferece uma visão sobre o processo e sobre a organização ao redor. Isso ajuda a entender as agendas das partes interessadas. Esse termo, agenda das partes interessadas, quais são os interesses dessas pessoas? Quais são os objetivos dessas pessoas? Os métodos de descoberta baseados em evidências fornecem informações estratégicas sobre um processo, se documentados abertamente, se tiver lá no documento claramente para que aquilo foi feito. Mas não permitem conclusões sobre as agendas pessoais dos diferentes públicos de interesse. Em relação ao consumo de tempo, os métodos de descoberta diferem, naturalmente, na quantidade de tempo exigida. Embora a documentação de um processo possa ser rapidamente disponibilizada para um analista, é muito mais demorada a sua análise do que realizar entrevistas e oficinas. Embora a descoberta baseada em entrevistas sofra de várias iterações de feedback, se comparado a oficinas, temos que ver que é difícil agendar oficinas com tantos especialistas. É difícil arrumar uma agenda comum, alocar espaço, reunir as pessoas, e o tempo para o diálogo tem que ser maior devido a tanto número de pessoas envolvidas. Já colocando aqui a descoberta automática do processo, que é um tipo de evidência, lembram? Envolve extrair uma quantidade significativa de tempo para extrair, reformatar, filtrar os logs de eventos. Então percebam que uma técnica, um método baseado em evidências pode também ser altamente dispendioso em termos de tempo. A observação passiva também requer tempo de coordenação e aprovação. Parece ser uma boa ideia começar com uma análise de documentos, uma vez que a documentação já pode ser acessada em curto prazo. Em relação ao imediatismo do feedback, métodos que se baseiam na interação, ou seja, diretamente na conversação e na interação com especialistas de domínio, são os melhores para obter feedback imediato. Ou seja, a descoberta baseada em oficinas é melhor nesse sentido, uma vez que eu reúno partes envolvidas e eu posso resolver as percepções inconsistentes sobre o funcionamento de um processo. As entrevistas fornecem a oportunidade de fazer perguntas sempre que aspectos relacionados ao processo não estão claros. No entanto, nem todos os problemas podem ser resolvidos diretamente com um único especialista de domínio. Os métodos de descoberta baseados em evidências levantam várias questões sobre como funciona o processo. Essas perguntas geralmente só vão poder ser respondidas falando com especialistas de domínio. Por fim, fica claro que o ideal é a combinação de métodos. Uma vez que cada método de descoberta possui pontos fortes e limitações, recomenda-se então utilizar uma mistura deles em um projeto de descoberta. O analista de processo normalmente começa com o quê? Com a documentação prontamente disponível. É essencial organizar o projeto de descoberta de modo que a informação possa ser obtida dos especialistas de domínio de forma eficiente e efetiva. Entrevistas e oficinas devem ser programadas durante o tempo de trabalho habitual dos especialistas de domínio. Eles precisam estar motivados a participar e envolvidos de tal forma que seja o menos demorado possível. Uma vez que surjam problemas sobre detalhes específicos de um processo, talvez seja necessário voltar nos métodos de descoberta baseada em evidências. A gente tem que voltar a coletar evidências dos processos. Bem, para finalizarmos, vocês poderiam pensar
que situações, que cenários de descoberta de processo pode não ser possível usar um ou mais dos métodos de descoberta descritos? Entrem com alguma sugestão de algum método que seja impossível de ser usado em determinado cenário. Digam qual cenário. Ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.